Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje vou explicar sobre números primos. Vou falar também sobre transformar um número em fatores primos e um pouquinho sobre o crivo de Aristóteles. Vamos lá? Pessoal, os números primos são números naturais maiores que 1, que possuem somente dois divisores, o 1 e ele mesmo. Tá bom? Então, olha só. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Exemplo de número primo. O número 2, tá? O número 2 só dá para dividir por 2 e por 1. O número 13 também é um número primo, só divide por 13 e por 1, ou seja, por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o número 29 só divide por ele mesmo e por 1, tá? Então, esses são exemplos aí de número primo. Então, eu trouxe para você aqui, ó, uma tabela com os números primos entre 1 e 1000. Olha só. Aí a tabela, olha que interessante. 2, 3, 5, 7... 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Aí você fala, nossa, professor, eu vou ter que decorar essa tabela? Não, gente, fica tranquilo. Uma dica, se você souber pelo menos os primeiros números primos, ó, vamos supor aqui até o 23, se você souber aí de cabeça, já é uma grande ajuda, tá? Você souber que os primeiros números aí são números primos. Conhecer pelo menos os primeiros números primos, para você ter uma noção. Isso já é importante, tá bom? Pessoal, vocês perceberam? O número 1 não pode ser primo, porque ele não cumpre o requisito. Porque para ser primo, o número tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Como o 1 já é 1, então não dá para ser divisível por 1 e por 1 também. Então, 1 não é primo, porque ele não cumpre o requisito, tá? Ele tem que ser divisível por dois divisores, por 1 e por um outro número. Então, 1 não é primo porque não cumpre esse requisito, tá? Então, por exemplo, ó, por que 4 não é primo? Por quê? Não, né? Não é primo, porque divide. Vamos lá, vamos pegar os divisores de 4. Divide por 1, você concorda? 4 dividido por 1 é 4. Divide por 2, né? Porque 4 dividido por 2 é 2. E divide por 4. Então, 4 não é primo porque divide por 3 divisores, tá? E para ser primo, só pode dividir por 2 divisores, por 1 e por ele mesmo. Então, 4 divide por 1, divide por 2 e divide por 4. Portanto, o 4 não é primo. E agora essa coisa assim de fatores primos, o que é isso? Fator primo, gente, é transformar um número no produto de números primos. Vamos para o exemplo? Olha só, vamos transformar o 10 num produto de números primos. Primeiro, eu vou explicar para vocês que produto... Deixa eu colocar até aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Produto equivale a multiplicação. Então, produto é igual a multiplicação. Tá? Isso que é produto. Então, eu transformar o 10 num produto... Opa! 10 num produto vai ficar assim, ó. Vamos pensar, eu poderia transformar 10 em 1 vezes 10. Isso é um produto. Mas nem o 1, nem o 10 são números primos. Tá? Não são números primos, nem o 1, nem o 10. Então, eu poderia transformar também o 10 em 2 vezes 5. Você concorda? E tanto 2 quanto 5 são números primos. Então, aqui eu tenho fatores primos. Tá? Vamos para o 25? Vamos testar aqui, ó. Mesma coisa, 1 vezes 25. É um produto de dois números e dá 25. Né? 1 vezes 25, 25. Só que 1 e 25 não são números primos.
Então, a gente pode escrever como 5 vezes 5. Porque aí sim, né? 5 vezes 5 são fatores primos. Ó, posso repetir aqui, ó, fatores primos. Tá? Então, aqui sim eu tenho fatores primos. Esses aqui não, ó, não são fatores primos. Vou até apagar, para não confundir aí nossas cabeças, tá? Então, vou colocar até aqui mais perto, ó. Aqui sim eu tenho fatores primos. E o 100, professor? Nossa, como é que eu vou transformar o 100? Pera aí, gente. 100, você concorda que pode ser 4 vezes 25? Pode, né, gente? E você concorda que o 4 eu posso escrever como 2 vezes 2? E 2 é primo, né? Então já tem fatores primos aí. E o 25 eu não posso escrever como 5 vezes 5? Então tá aí. Olha o 100 escrito como fatores primos. Ó, aqui, ó. Aqui são fatores primos. O que eu circulei, tá? Fatores primos. Por quê? O 2 e o 5 são números primos. Por isso que eu falei que é importante a gente conhecer pelo menos os primeiros números primos. Olha lá na tabela, ó. 2, 3, 5, 7, 11 é tudo número primo. Então, o 2 e o 5 são números primos. Se a gente conhece pelo menos os primeiros números, a gente já vai conseguir ter uma noção de que eu estou transformando. Tá? Mas existe um método, tá, gente? Porque, por exemplo, vamos supor, né, para transformar em fatores. Vamos supor que eu vou... É um método chamado, né, deixa eu falar aqui antes, de fatoração. Vamos supor que eu queira fatorar o número 300, tá? Como é que faz? Eu vou escrever o número 300, aí vou passar um traço aqui do lado, bem comprido, ó. Aí eu vou começar a dividir o 300 pelo primeiro número primo, se for possível. Quem é o primeiro primo? É o 2, né? Então, vou colocar aqui 2. 300 divide por 2? Divide, porque é par. Então, 300 dividido por 2 é 150. 150 ainda divide por 2? Sim, né? Porque é par. Então, 150, coloco o 2 de novo. 150 dividido por 2 é 75. 75 ainda divide por 2? Não, né, gente? Porque 75 é ímpar, então não divide. Só é divisível por 2 os números pares. Então, 75, vamos tentar dividir pelo próximo número primo, que é o 3. Vamos tentar. 75 dividir por 3? Divide. Como eu sei? A soma dos algarismos. 7 mais 5 é 12. 12 tem na tabuada do 3? Tem. Então, divide por 3. Essas regrinhas que eu estou falando aqui são regras da divisibilidade, tá? Regras da divisibilidade, tá? Tem um monte de i, pode ver, ó. Essas regrinhas que eu tô falando. Então, ó, todo número par divide por 2, é uma regra da divisibilidade. Todo número que a soma dos algarismos dá um número da tabuada do 3, divide por 3. Então, 7 mais 5, 12. 12 está na tabuada do 3. Então, divide por 3. 75 dividido por 3 é 25. Será que 25 divide por 3? Vamos ver, ó. 2 mais 5, 7. 7 não tem na tabuada do 3. Então, não divide. Então, vamos mudar para o próximo número primo. Depois do 3, quer ver? O próximo primo é o 5. Olha lá na tabela, ó. 2, 3, 5. Então, vamos lá. Vai dividir por 5. 25 dividido por 5 é 5. Né? Porque 5 vezes 5, 25. E tem a regrinha da divisibilidade de 5. Vou colocar aqui, ó. Divisão por 2, ó. Só para vocês, essa mini aulinha aqui, ó. De divisibilidade. Divisão por 2, ser par. Vou colocar setinha. Ser par. Divisão por 3, somar algarismos. E ser número, e ser múltiplo de 3, tá? Múltiplo é estar na tabuada do 3. E vou colocar uma caneta mais fina. E divisão por 5 terminar em 0 ou 5. Esse é o critério do 5. Então, olha lá, 25 termina em 5, né? Então, é divisível por 5. Então, como fica? 25 dividido por 5 é 5. Porque 5 vezes 5, 25. E 5 divide por quem? Somente por 5. Porque 5 é primo. Então, vai ficar
5 dividido por 5 é 1. Chegou no 1 aqui desse lado, gente, acabou a conta. Você passa um traço assim e representa na forma de multiplicação. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Está aí, então. Então, eu acabei de fatorar o 300, representando esse número em fatores primos. Tá bom? É isso aí. Agora, gente, para finalizar o vídeo, eu vou mostrar para vocês uma coisa chamada crivo de Eratóstenes. Eratóstenes era um matemático da antiguidade, né, nasceu lá antes de Cristo. E ele, além de filósofo, matemático, geômetra, né, ele era muita coisa. Muito inteligente, contribuiu muito aí com a evolução da nossa ciência, né, da matemática. Gente, ele criou um método para a gente descobrir os números primos. Então aqui eu peguei o número de 1 a 30, tá? Então ele faz assim, ó. Ele fala assim, ó, 1 você já corta. 1 não pode ser primo, que não atende o critério. Aí ele fala assim, ó, o 2 você circula. E aí você corta todos os números que são múltiplos de 2. Então, ó, todos os pares, né? Então depois do 2, circula o 2, todos os números pares. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. Agora você vai fazer o quê? Você vai circular o 3 e vai cortar todos os múltiplos de 3. De 3 em 3. 3 mais 3, 6, já está cortado. 9, 12 já está. 15, 18 já está. 21, 24 já está. 27, 30 já está. Agora a mesma coisa com o 5. Circula o 5. Deixa eu pegar outra cor. E corta todos os múltiplos de 5. De 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ótimo, já está todos aí. Agora a mesma coisa. Você vai circular o 7 com o próximo, né? E corta todos os números de 7 em 7. 7 circula. 14, 21 já está, né? Mais 7, 21 mais 7, 28 já tá. Acabou, não tem mais. Agora vamos fazer isso aí com o 11, que é o próximo. Circula todos os números de... corta todos os números de 11 em 11. 11, 22, 33, mas não já tem. Agora, gente, os que... Olha só. Se você tentar fazer isso com o 13, ó. Circula o 13, vai. 13 mais 3, 26, já tá. Mais 13 passa de 30, então não precisa. 17, circula 17. 17 mais 17 já passa de 30. Então acabou, gente. O resto que sobrou, então, todos... Opa, não ficou bonitinho, ó. Todos que sobraram são números primos. Achei, então, os números primos de 1 a 30 usando o crivo de Eratóstenes. Tá vendo? Então a gente pode até escrever aqui, ó, os números primos, ó. 2, 3, só os que estão circulados. 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Então tá aí, números primos, ó. Entre 1 e 30. Opa. Olha lá. Legal, né, gente? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as novas notificações. Tá bom, pessoal? Valeu, até mais!